Olá a todos e todas. Meu nome é Rosângela Lopes Borges. Eu sou doutoranda em educação pela Universidade Federal da Grande Dourados, da linha de pesquisa Educação e Diversidade, e estarei aqui apresentando um trabalho, né, realizado por mim, com a temática Educação Inclusiva e Políticas Públicas, especificamente sobre inclusão de pessoas com deficiência na pós-graduação brasileira, à luz do modelo social da deficiência. Então, para introduzir o assunto, a gente percebe que o Brasil tem avançado nas políticas, né, de inclusão em todas as modalidades de ensino, mesmo que de modo mais lento, né, do que a gente espera, e que essa consolidação dessas leis ocorreu por causa do modelo de deficiência, né, modelo social da deficiência. Esse modelo social da deficiência entende que a deficiência ela é um resultado das barreiras sociais e institucionais impostas às pessoas com deficiência, impedindo elas de realizar e conviver em sociedade, né, superando essas barreiras. A pergunta que norteia essa pesquisa, né, esse texto, é de que maneira o modelo social tem influenciado o acesso e a permanência de pessoas com deficiência em programas de mestrado e doutorado no Brasil. Nós temos como objetivo analisar a correlação entre o modelo social da deficiência e os processos de ingresso e permanência de deficiência de pessoas com deficiência na pós-graduação brasileira. Como metodologia, o nosso artigo é um artigo simples, né? Tem em torno de 9, 10 páginas, tem uma abordagem qualitativa, é, é um levantamento, trata-se de um levantamento bibliográfico, né? Uma pesquisa bibliográfica feita com publicações acadêmicas, legislações, documentos institucionais e autores que discutem tanto a respeito das ações afirmativas, o mestrado e doutorado, quanto do modelo social da deficiência, né? E para analisar, nós utilizamos a técnica da análise temática. Então, nosso referencial teórico eu trouxe aqui em 7 tópicos, né? O que que a gente aborda nesse referencial teórico dessa pesquisa? Primeiro, a gente traz o conceito de modelo social de deficiência, que antes era um tradicional, que era o médico, né, que via a deficiência na pessoa, no que ela não conseguia fazer, nas limitações dessa pessoa. O modelo social da deficiência já vê essa deficiência como um produto das barreiras sociais. Esse modelo foi fundamentado principalmente por ativistas como Oliver e Shakespeare, que tem um texto, alguns textos deles, e traz como ênfase a transformação institucional e não do indivíduo. Então, o problema está na instituição e não na pessoa com deficiência. Esse modelo social de deficiência, ele foi consideravelmente evidenciado na Convenção da ONU de 2008 e em textos constitucionais, né, derivados da Constituição, principalmente a partir de 2008, por causa da política de educação inclusiva. Nós temos políticas brasileiras que a gente vê claramente esse modelo social sendo contemplado, que é a Lei Brasileira de Inclusão, apesar da Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, trazer o modelo psicossocial, ainda não tem-se uma especificação desse modelo, uma base teórica desse modelo, né, para que a gente possa seguir ainda. O Plano Nacional de Educação e o PENAES, que é um programa de permanência estudantil que visa oferecer bolsas para pessoas com deficiência. Então, a gente percebe, né, esse modelo social sendo contemplado nessas legislações. Depois, nós, focando especificamente nas ações afirmativas, a gente entende que as políticas de cotas para pessoas com deficiência também têm contemplado esse modelo, de certa forma, né? Mas a gente vê a necessidade, né, dessas ações afirmativas em editais adaptados, bancas que deveriam ser mais inclusivas, democratização do saber, né, que é dar o direito de qualquer pessoa, independente de ter deficiência ou não, de ingressar no mestrado e doutorado. A gente vê barreiras também em relação à permanência e à estrutura.
as barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, né? Isso dentro da pós-graduação, stricto sensu. A formação docente dos professores e a reorganização curricular também é uma necessidade nesse campo. E a gente entende que o coensino, o ensino colaborativo, né, especificamente proferido aí pela Ineseia Mendes, ele deve trazer uma parceria entre professores regulares e da educação especial. Só que isso no campo da pós-graduação fica muito distante, porque essas áreas não são tão delimitadas dentro da pós-graduação estricto sensu ainda. Então, a gente entende como desafio, né, a questão do tempo, que essa pessoa com deficiência, ela já não tem o mesmo tempo que as demais, não chega na pós-graduação com a mesma formação que as demais, né? Além das questões culturais e econômicas também. A formação acadêmica também é uma barreira que impede o ingresso de pessoas com deficiência e as regulamentações, porque cada programa tem o direito, né, ali, de estabelecer suas próprias regras, então cada um vem tratando isso de uma forma. Por mais que exista, né, algo que diga que essa pessoa tem direito a reservas de vagas, a gente entende que isso precisa ser melhor regulamentado, com leis, né, decretos e regulamentos que sejam institucionais mais específicos. A cultura de inclusão e transformação institucional também. Então, a gente entende que a pós-graduação, a instituição, ela tem um compromisso ético e estrutural, e ele deve ser cumprido com todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não. Então, para que se alcance a maior quantidade de pessoas com deficiência, é preciso criar núcleos de acessibilidade, é preciso criar redes de apoio, né? E a gente vê essa ausência disso, e promover um ambiente acadêmico com espaço de pertencimento e de diversidade, né? Onde essa pessoa possa participar tanto durante o ingresso de um mestrado, né? Quanto durante as aulas, caso ele seja ingresso, e também dá o direito de eles participarem dessas regulamentações, dessas leis, dessas criações desses ambientes de acessibilidade dentro da pós-graduação. Nas considerações finais, eu trago aqui 5 pontos que eu considero como importante, né? Primeiro é que se deve ter a mudança de paradigmas. Esse modelo social de deficiência desfoca o loco, né? Desloca o loco, perdão, na limitação individual para barreiras sociais e institucionais. Então, se são barreiras sociais e institucionais, então o foco aqui está na instituição, né? Está na sociedade, não na pessoa. Então, a gente tem que repensar isso ao criar leis e promover reservas de vagas, por exemplo. A gente percebe que tem avançado as questões legais e políticas, mas ainda se percebe que alguns entraves, né, para que essa pessoa possa ingressar no mestrado e doutorado. Os desafios a gente percebe que são persistentes em todas as áreas, principalmente pedagógicas, arquitetônicas e atitudinais. É, a necessidade, a gente percebe que há necessidade de uma transformação ali institucional, não só política, mas principalmente culturais das universidades. E também a gente percebe que a educação como direito e diversidade como valor. Então, a educação, ela não pode ser limitada às pessoas com deficiência somente até o ensino médio, até a graduação. Essa pessoa tem um direito de prosseguir na sua formação, ali no estricto sensu, no mestrado, no doutorado, e a gente entende que isso é uma equidade, traz equidade para a sociedade. Então, para que ajude, para que isso ocorra, né, a gente entende que deve se formar docentes e gestores comprometidos com essa equidade, comprometidos com esse compromisso de tornar a universidade um lugar mais justo, né, tanto para o ingresso quanto para a permanência e também para a titulação. Essas são as referências utilizadas para a produção do artigo, e eu agradeço pela atenção de todos e desejo a todos um bom evento.